Se você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente você já assistiu a parte 1 do trabalho aí de licenciaturas de segundo e de terceiro semestre. Se você não assistiu, ó, tá aqui ó, na descrição desse vídeo o link para você assistir a parte 1, tá? Muito importante também, eu já faço alguns insights, já faço algumas discussões. E agora a gente entra aí na questão da SGA, vamos discutir a SGA e como que vocês vão colocar aí no trabalho de vocês. Só que se você ainda não é inscrito, ó, se inscreve aqui, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo no canal. Deixa aquele like para ajudar aí no algoritmo do YouTube para que a gente alcance mais pessoas aí que estão atuando na educação ou que estão procurando informações sobre o caminho acadêmico. Você ajuda aí com o seu likezinho. E lembrando que eu adoro receber os comentários de vocês, as dúvidas de vocês, os feedbacks. Então, ó, deixa aqui ó, nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos, dos portfólios, os comentários que eu estou fazendo e se está ajudando vocês aí na resolução do trabalho de vocês. Então, sem mais delongas, bora lá para o exposto do trabalho de vocês da situação geradora de aprendizagem, a qual nós estaremos falando aqui de uma personagem, né? Que a nossa personagem central vai ser a Vera, que está vivendo um dilema aí, porque ela está um tempo afastada da educação, veio do ensino tradicionalista e foi convidada a atuar numa escola onde é inovação e é moderna, onde eles têm um formato diferente do trabalho pedagógico docente, tá? Então vamos conhecer aí a história, a situação em que a Vera está vivendo. Vera é uma pedagoga formada há quase 20 anos e está iniciando uma nova fase da sua vida, aliada a grandes desafios que ainda estão por vir. Ela foi recém-contratada por uma renomada rede de escola que se instalou em sua cidade e atende alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Com uma estrutura bastante ampla, salas de aulas diversas, laboratórios, biblioteca, sala de leitura, essa rede de escola é conhecida por possuir uma proposta inovadora. Com certeza a gente já consegue perceber que é uma escola inovadora por todos esses apetrechos que a situação aqui já começa a colocar pra gente. Porque a gente sabe que não é uma realidade de todas as escolas, tem que ter laboratório, né? Laboratório para educação infantil, né? Muitas escolas não dão muito atenção para essas coisas, né? Então, estrutura ampla, tem espaço para proporcionar experiência para os alunos. Essa rede escola é conhecida por possuir uma proposta inovadora, pois consta no seu projeto político-pedagógico. Para quem não sabe o que é um projeto político-pedagógico, toda escola, né, toda instituição de ensino que inicia, ela precisa ter um documento que vai nortear qual é a missão dela, né? Qual é o formato que ela vai atuar, de que linha que ela vai seguir. Então, dentro desse documento, o projeto político-pedagógico, eles colocam essa questão do ensino, de um ensino não tradicionalista, e sim um ensino inovador. A relevância de superar a proposta do ensino baseada na teoria tradicional. Então, a escola não quer nada ligado ao ensino tradicional, por uma que possibilite a formação de sujeitos críticos e atuantes no contexto social em que se insere. Essa instituição de ensino também considera relevante o trabalho com projetos, sendo os professores orientados a desenvolver essa prática desde os primeiros anos de educação infantil, e estendendo-se aos anos seguintes. E quando falamos em projetos, em trabalhar em projetos, significa que eu vou trazer mais colegas, vou trazer mais alunos, outras turmas, outras disciplinas, né? Então, ó, a questão da interdisciplinaridade aqui, ó, na entrelinha, mas a situação geradora de aprendizagem já nos fala qual que é o formato que a escola trabalha. Logo no primeiro dia de trabalho de Vera, nessa instituição, a coordenadora pedagógica, Regina, faz uma reunião com todos os professores para estruturar o plano de trabalho, né? O plano de trabalho é como que eles vão atuar naquele semestre ali, quais são as ações que eles vão desenvolver daquele ano letivo. Nesse momento, Vera se deparou com seu primeiro grande desafio, pois como sua formação ocorreu em um período em que pouco se discutia a respeito da formação de sujeitos críticos e formas variadas de se trabalhar em sala de aula para superar a prática pedagógica tradicional, Vera sentiu-se apavorada. Afinal, não tinha conhecimento ou experiência o que estava proposto naquela escola.
Para ela, a estratégia de ensino e de aprendizagem mais adequada consistia em considerar as disciplinas devidamente separadas. Lembra? Enciclopédia, caixinha, que eu falei lá no primeiro vídeo? Cada qual com seu professor e sem a necessidade de estabelecer relação entre elas. Sua concepção de ensino está embasada na necessidade de o professor repetir várias e várias vezes, até que o aluno memorize e aprende, né? Então, a gente já tem algumas teorias que falam que memorização não é aprendizado, né? Então, a gente só aprende quando faz sentido, né? Não significa que eu memorizei alguma coisa que eu entendo, né? Por exemplo, vou memorizar a tabela, uma tabela para uma prova de matemática. Passou aquela prova, passou aquele exercício, como não faz sentido, como eu não relacionei aquilo com algo da minha vivência, automaticamente aquele conhecimento ele vai ser excluído em algum determinado momento, tá? Memorize e aprende. Avaliar, então, é reconhecida como uma prática que se dá ao final do semestre, né? Então, lá no final do semestre a gente vai ver para fazer uma forma de avaliação. E essa avaliação, ela tem só como objetivo uma nota em que o aluno vai ser aprovado ou reprovado. E quando eu falo em teorias inovadoras, em avaliação inovadora, eu falo em uma avaliação que ela é corriqueira, dia a dia, aula após aula, né? Não sei se vocês já ouviram falar em sequência didática, que é uma das teorias que a gente usa aí para formação de aula, né, planejamento de aula. Por exemplo, a sequência didática entende que o professor ele vai fazer uma avaliação, propor uma avaliação aula a aula. Cada aula que ele der, ele vai avaliar como que os alunos interagiram com aquele conhecimento. No entanto, ao conversar com os demais professores da escola sobre sua experiência, todos, inclusive a coordenação pedagógica, mostraram-se empáticos, olha que legal, e compreenderam a situação conflituosa de Vera. Frente a essa situação, prontificaram-se em auxiliá-la e situá-la nesse novo cenário educativo, tá? Então, olha só que escola bacana. Além, né, dela trabalhar de uma forma diferente com os alunos, ela também trabalha de uma forma diferente com os professores. E diga-se, isso não é o nosso sonho de consumo, né? Uma escola onde acolhe alunos e professores, tá? Vamos virando a paginazinha aqui, então. A coordenação realiza constantemente o acompanhamento dos trabalhos de professores e ao deparar-se com a dificuldade de Vera e de outros professores em se adequarem às teorias e concepções pedagógicas contemporâneas, a coordenadora pedagógica Regina propôs a realização de um grupo de estudos. Tá? Então, eles vão fazer uma reuniãozinha, um momento de reflexão. O encontro foi agendado e na proposta de estudo foram contempladas relações que pudessem contribuir para a ressignificação das práticas de professor. Para isso, a coordenadora Regina elencou algumas temáticas, sendo elas escolhidas porque, ao estar em contato direto com os professores do dia a dia da escola, ela percebeu que faltava algum deles no aprofundamento em tais aspectos, o que acaba por interferir na organização das práticas pedagógicas que se deve entender no contexto de contemporaneidade. No que se refere à organização do grupo de estudos, considerando que a construção do conhecimento se dá na relação em que estabelecemos com o outro, a proposta é que os professores discutam a respeito dos temas que a coordenadora selecionou. E aí, a coordenadora selecionou 5 temas, sendo eles avaliação de aprendizagem, história da educação, currículo escolar, práticas pedagógicas, gestão de sala de aula e didática. Gente, é nesse momento que as leituras obrigatórias, que as disciplinas que vocês estão por estudar ou que já estão estudando, vai fazer total sentido para vocês redigirem aí o desenvolvimento de vocês, o trabalho de vocês, a pesquisa, tá? Ao finalizar o grupo de estudos, a coordenadora Regina acredita que os professores, principalmente Vera, né, terão mais segurança em propor práticas de ensino que atendam às propostas contemporâneas e assim eles terão fundamentos teóricos e práticos para estruturar o plano de trabalho do respectivo ano letivo, atendendo o que consta no projeto político da instituição. Dada a situação apresentada, agora é sua vez, coloque-se no lugar dos professores e elabore um texto de acordo com as orientações contidas nessa situação-problema, contemplando as 5 temáticas indicadas anteriormente,
que fazem parte da discussão propostas para esse trabalho de estudo, tá? Esse grupo de estudo, perdão. E aí, gente, o trabalho de vocês vai começar então aí com a introdução, que vocês já conhecem. Na introdução, lembre que vocês precisam colocar a temática, né? Esse trabalho irá englobar a temática tal. Também estaremos trabalhando com a SGA, Situação Geradora de Aprendizagem, relatando a dificuldade da personagem Vera, porque sempre quando, isso já é uma dica, sempre que vocês forem escrever uma situação geradora de aprendizagem, eles colocaram ali a questão da Vera, uma professora, para a gente escrever cientificamente, a gente usa o personagem, né? Então, a personagem Vera sente a dificuldade, né, em se atualizar, em questões de ferramentas pedagógicas contemporâneas, né? Visto que a formação dela aí já está um pouco ultrapassada e ela não viveu essa experiência aí, não atuou em sala de aula, não buscou formação, né, para isso. Então, agora vai ser o momento da gente ajudar a personagem Vera a se adequar a essa escola e a proposta que a escola tem, beleza? A introdução, ela deve conter uma página, gente. Então, aqui dá para vocês citarem o tema, falar o que vocês vão pesquisar, né, sobre o que vocês vão falar ao longo do trabalho, em cima da temática, né, em cima da personagem. E aí vocês podem colocar a questão das 5 temáticas, né, avaliação da aprendizagem, história da educação, currículo escolar, práticas pedagógicas, gestão da escola, didática, né, que são os subtemas desenvolvidos nesse trabalho, e colocar aí a relação com as disciplinas desse semestre, né, do trabalho interdisciplinar de vocês, ok? Fazendo isso na introdução, colocando ali qual é a temática, quais as disciplinas que vocês vão utilizar e subtemáticos, os objetivos que vocês vão trabalhar aqui, que o objetivo aqui é refletir sobre essas temáticas, né, a importância delas, a necessidade do profissional da educação em se atualizar e buscar uma educação inovadora, você já coloca tudo isso na introdução. Partindo para o desenvolvimento, você já começa apresentando a temática, o que é a temática, né? Qual que é a relação dela com o trabalho de vocês. O desenvolvimento de vocês podem escrever de 4 a 6 páginas, tá? Não pode ultrapassar 6 páginas. Então, é bastante texto, vocês vão ter que fazer as leiturinhas indicadas e aí tentar fazer de forma resumida os parágrafos em relação a avaliação de aprendizagem, a história de educação, ao currículo escolar, nas práticas pedagógicas. Inclusive, vocês podem colocar aí para a personagem Vera que outra forma que ela consegue se atualizar, né? Então, a gente falou ali de formação continuada. Podemos também colocar aí a opção de uma especialização para a Vera, né? Em educação infantil, educações iniciais ou sobre tecnologias, educação inovadora, que a gente sabe que são muitos e muitos os cursos que oferecem para profissionais que querem aí inovar essa possibilidade. Então, isso também pode constar aí dentro do trabalho de vocês, beleza? Vocês fazendo aí o resumo de cada textinho, vocês vão colocar na ordem, pode ser na ordem que vocês estão aqui, não precisa colocar passo, ponto, né? Vocês vão ligando um parágrafo ao outro e dando continuidade aí nas ideias, perdão, ok? Então, assim, vocês precisam ir imediatamente para as leituras, né? A minha dica que eu dou para vocês é faça uma leitura de determinada temática, faça um pequeno resumo dele, né? E aí depois você vai incorporando ele no corpo do texto para que ajude vocês aí na elaboração desse trabalho. Ele é um trabalho mais complexo porque eu tenho que pesquisar as teorias, eu tenho que saber quais são os tipos de proposta pedagógica que a gente vai trabalhar em uma sala de aula onde busca a inovação, né? Onde busca se trabalhar com projetos. Eu falei aqui já nos vídeos sobre sequência didática. É uma ferramenta aí que já está na atualidade, mas a gente tem outras propostas que podem ser trabalhadas nesse momento, tá? Então, nesse momento aqui, vocês devem se voltar os olhos de vocês para essas leituras fundamentais e aí incorporando no texto de vocês, ok? Aqui a ideia é mais a gente fazer as leituras e refletir sobre elas, né? Faz a leitura ali das práticas, vocês vão encontrar ali
formas de avaliação, né? E aí você repensa como que tá a avaliação, né? Quem é mãe, quem é pai, quem tem contato com uma escola, pede como que estava sendo a avaliação, como que é o formato, trimestral, bimestral, o que esses professores acham, para vocês incorporarem aí na fala de vocês dentro do texto, tá? Vocês têm que trazer a teoria, mas vocês também têm que trazer a voz de vocês no texto. E a voz no texto de vocês vai ser se vocês concordam com esse estilo inovador, onde que a gente não precisa mais enfileirar, por exemplo, as carteiras dos alunos, onde a gente pode ir para fora da sala de aula, que o livro ou atividades impressas, aquele mecanismo de cópia, de memorização não faz sentido, né? Visto que hoje, por exemplo, se quem tem criança em casa sabe que tá assistindo um negocinho no YouTube ali, um videozinho, ele consegue aprender as cores, os números, né? Então, conhece história, por exemplo, né, de personagens. Então, a gente sabe que o processo de aprendizagem dessa nova geração, ela mudou, né? Então, a gente tem que se adequar a essas mudanças que estão acontecendo, tá? Apesar de ser um trabalho que vai demandar aí bastante leitura de vocês, extenso, ele não é um trabalho difícil, né? Porque vocês falarem de cada uma na sequência, pode usar essa sequência mesmo ali que tá no trabalho para vocês, né? Começar pela avaliação, a avaliação, história da educação, construção do percurso, currículo escolar, práticas pedagógicas e didática, e aí vocês vão desenvolvendo no texto de vocês. Na conclusão, vocês vão colocar como que essas leituras, né, essas interpretações que vocês fizeram em cada ponto ali de análise, ela ajuda para a prática de vocês, com que visão que vocês vão para a sala de aula quando vocês forem para o estágio ou se vocês já estão em sala de aula, ok? Então, é o que muda através dessas leituras na vida de vocês, né? E o que vocês conseguem tirar ali de aproveito nessa mudança aí desse olhar através das ferramentas contemporâneas na estrutura pedagógica, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí um pouquinho com a interpretação. E qualquer dúvida que vocês forem tendo no decorrer das leituras, escreve aqui nos comentários que a gente volta a debater sobre isso, beleza? Forte abraço, foco, força e fé, que o portfólio sai!